tudo bem? Estamos começando o nosso estudo bíblico em casa e hoje, então, vamos estar falando sobre a grandeza da nova aliança, estabelecida, então, a partir de Jesus. A partir de Cristo, temos uma nova aliança. Por isso que quando você lê a sua Bíblia, você tem uma divisão no Antigo e Novo Testamento. Então, vamos falar um pouco sobre essa nova aliança e algumas características que ela ganha já no tempo de Jesus Cristo, né? Depois, principalmente, da construção do segundo templo ali. E nós vamos tentar, então, entender. O texto base para a nossa reflexão é Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias, Antigo Testamento, chamado, por um dos profetas maiores, não por questão de importância, mas por tamanho do volume de seu ministério e de seu livro, por isso nós classificamos como um dos profetas maiores. E já lá com ele, Deus antecipou, prometeu, apontou para um tempo onde seria estabelecida uma nova aliança. Ok? Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Diz o Senhor: eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. O verso 34 do capítulo 31 de Jeremias segue dizendo: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escrevi. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E diz o verso 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, através do profeta Jeremias, Deus anuncia ao seu povo, à sua nação, a vinda, então, de uma nova aliança, diferente da aliança anterior, a que eles estavam vivendo aqui no período, pois esta aliança que vigorava naquele tempo não estava sendo cumprida. O pessoal estava ignorando o Deus da aliança. Então, seria necessário uma nova aliança. Uma aliança não mais marcada meramente por uma questão externa ou obediência à lei, mas uma aliança que estivesse dentro de seus corações. Esta antiga aliança, então por isso nós temos dois testamentos, a antiga aliança e a nova aliança, elas têm características. Algumas coisas elas se relacionam, estão muito conectadas, mas existem outras coisas que elas estão totalmente desconectadas, totalmente diferente, mostrando então quão superior é a nova aliança. E poderia também se perguntar, se teve uma nova aliança, em determinado momento teve hoje nós conhecemos uma antiga aliança e uma nova, será que vai ter uma outra aliança, uma pós-moderna aliança? De modo nenhum. Esta aliança, estabelecida então por Cristo Jesus, conhecido como Novo Testamento, Nova Aliança, ela é eterna, não tem fim, ela é perfeita e por isso não sofrerá alterações. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, é a antiga aliança. Ela é a revelação de Deus
e o próprio chamado de Deus para com Abraão. Pois através de Abraão e sua descendência, Deus seria conhecido em todo o mundo. A glória de Deus seria vista. Então, ao mesmo tempo que Abraão é escolhido e chamado a partir de Gênesis capítulo 12, nós vamos perceber que existe uma mensagem a ser proclamada. E esta mensagem seria dada a todos os habitantes da terra. Deus escolhendo um homem e através da sua descendência, formando então um povo, uma nação, e se revelando ao mundo, revelando a sua glória, o seu poder a este mundo, ok? Então, esta é a ideia da Antiga Aliança. A Antiga Aliança também, ela tem algumas marcas, e uma delas, de suma importância no Antigo Testamento, é a circuncisão. Bom, Abraão deveria ser circuncidado, e depois todos os meninos deveriam ser ao 8º dia de uma família da descendência de Abraão. Caso também um estrangeiro quisesse ser parte do povo de Deus, todos do sexo masculinos da sua casa deveriam passar pela circuncisão. Passando pela circuncisão, entendia-se que aquelas pessoas eram, a partir de então, membros do povo de Deus. Mas é muito específico no Antigo Testamento essa aliança. É um povo específico que dá para ser identificado e ele é distinto dos outros ao redor do mundo. A sua forma de lidar com o dinheiro, a sua forma de culto, a sua forma de governo é totalmente diferente dos povos vizinhos, às quais, então, estavam à volta. A identificação, então, do povo de Deus fica sendo pelas essas marcas externas da aliança, tá bom? O seu comportamento, né? Então, desde Abraão até Jesus, a marca de que uma pessoa faz parte da aliança, que tem parte com Deus, fica sendo, então, a circuncisão. A circuncisão se torna uma forte característica, algo que distingue perfeitamente, profundamente, se aquela pessoa serve ao Deus Yahvé, revelação do Antigo Testamento, ou não. A tal ponto que nós vamos ver depois que essa circuncisão, ela continua sendo algo que os judeus têm dificuldade. Mesmo crendo em Jesus, eles acreditam que é necessária ainda a circuncisão. Então, Paulo vai esclarecer isso em Gálatas, vai esclarecer isso ao escrever aos Romanos também, tá bom? Deixando claro para nós esta ideia, tá bom? E antes também de nós seguirmos aqui, antes de Deus chamar Abraão para então começar uma aliança com o homem através da descendência de Abraão, para então revelar o seu Cristo, o seu ungido, o seu Messias, Abraão era um povo gentil. Abraão não buscava Deus. Então, veja, hoje, algumas pessoas às vezes, mas eu vou ter que praticar o judaísmo, ou tem um saudosismo ao judaísmo, mas e sendo gentil, né? Não, nós não temos que voltar às práticas do judaísmo para sermos aceitos com Deus, tá bom? Porque Deus começa realmente com um povo gentil, e a partir desse povo forma um outro povo. Esse povo, então, ele é muito específico, é a descendência de Abraão, por isso existe uma preservação na lei, quando Moisés anuncia que a questão do casamento, dos negócios, como ser feito. Então, existe todo um cuidado com isso por causa dessa preservação. Mas o mais importante, obviamente, era a pureza espiritual, que é algo que nós não vemos com frequência naquele povo que era considerado povo de Deus. Então, nós vamos para a nossa segunda ideia. Então, a primeira é entender a Antiga Aliança, né, uma marca
forte da antiga aliança então se torna a circuncisão a partir de Abraão, mas primeiro Abraão creu e depois foi circuncidado, e depois, então, de Abraão, todos os meninos ao 8º dia deveriam ser circuncidados. Alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas gostaria de fazer, deveria passar pela circuncisão também. A falta de fé existia também com aqueles que eram circuncidados. Ou seja, nem todos que tinham a marca da aliança e nasceram dentro de uma família que tem aliança com Deus, realmente temiam a Deus, realmente tinham Deus em seu espírito. Nem todo Israel é Israel de Deus. Então, isso é muito claro no Antigo Testamento. Um povo rebelde, um povo teimoso, um povo com o coração endurecido. Por isso, inúmeras vezes, diante do tamanho do pecado que está dentro daquele povo, que deveria ser conhecido pelo compromisso com Deus, ele é castigado, passando por situações difíceis, às vezes enfermidade, às vezes economia, insegurança. Por que tudo isso? Porque era a forma que Deus estava usando para disciplinar esse povo, para que esse povo se lembrasse de Deus. Mas, de novo, em grande parte, essas pessoas, mesmo que haviam as marcas da aliança, não necessariamente tinham uma aliança com Deus. Eram endurecidos em relação a Deus, à existência de Deus. Na verdade, eles tinham os costumes de um povo que reconhece a Deus, mas o coração não era submisso a Deus, não era contrito a Deus. Eles não seguiam a fé dos pais. E, então, homens se afastam, no Antigo Testamento, muito comum, se afastam do Deus verdadeiro e não reconhecem esse Deus em seus corações. Eles passam pela circuncisão, são todos circuncidados. São um povo que, de alguma forma, diz que é povo de Deus, mas não é, eles se distanciam do Senhor. Olha o que diz em Deuteronômio 10:16. Deuteronômio 10:16, já no período de Moisés. Moisés é o que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele que Deus dá, então, a lei para o seu povo, a lei da aliança, tá bom? E no verso 16 do capítulo 10 de Deuteronômio, diz o seguinte: portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Ou seja, por mais que a nação de Israel comece a tratar a circuncisão como uma segurança para a sua salvação e bênção de Deus, necessariamente não significa que eles são salvos, não significa que eles têm fé, pois o próprio texto diz, né, já por Moisés escrito, olha, é importante circuncidar o coração, não apenas a carne, e deixar essa teimosia. No Jeremias, capítulo 4, verso 4, também vai falar desta nova aliança vinda, então, dos céus para os homens, não apenas judeus, mas também para o povo gentil. Então, o que se espera da antiga aliança é uma fé genuína, uma fé verdadeira. Mas o que nós temos é que é o homem transformando as coisas de Deus em meramente ritual, descendência, costume, cultura, e abandonando o relacionamento pessoal e íntimo, verdadeiro com Deus. Nós vamos perceber no Antigo Testamento algumas vezes sendo dito ao Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós vamos ver a história do rei Salomão, a ideia de não abandonar o Deus de Davi, que era o pai de Salomão. Então, Jeremias
no capítulo 31, que nós lemos no início, ele está anunciando, né, que Deus manda, né, por isso que o texto diz, assim diz o Senhor, que viria uma nova aliança. Não baseadas em costumes externos, religiosidade, essas coisas, mas seria muito diferente. Esta nova aliança, ela viria diretamente ao coração de homens e mulheres, onde iria despertar fé. Ela seria marcada pela fé. Mas, de novo, não é a partir da nova aliança que existe fé. No Antigo Testamento também a fé é um instrumento de nos achegarmos a Deus, alcançarmos a graça do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão creu e por isso foi justificado. Em Gênesis 15, 6, e depois Paulo relembra isso em Romanos 4, 3. Então, a fé de Abraão foi antes da circuncisão. Ele primeiro creu, foi justificado e depois foi circuncidado. Então, a fé é a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só o que acontece? No Novo Testamento há uma luz, há um apontamento mais claro para onde colocar fé. Pois desde o Antigo Testamento se fala deste que viria da parte de Deus para estabelecer essa nova aliança. Então, no Antigo Testamento, as pessoas fiéis, piedosas, elas creram, mas naquele que eles não viram, que viria. E então, depois vem Jesus naquilo que é chamado de plenitude dos tempos, no tempo perfeito. Jesus, então, ele coloca a nova aliança. Lucas 22 vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 9 também vai falar dessa nova aliança, uma aliança eterna. Essa aliança agora, ela não é mais por meramente coisas externas ou descendência. Jesus mesmo vai questionar aqueles que achavam que eram filhos de Deus, porque eram descendentes de Abraão. E Jesus questiona duramente isso e diz que eles, na verdade, eram filhos do diabo e não de Deus, mesmo tendo descendência. Então, a nova aliança, a característica dela não é da família que você nasceu, mas sim se você teve a fé em Cristo. Pois Jesus Cristo revelou de forma clara e perfeita o reino de Deus e consagrou homens e mulheres das mais distintas culturas, povos, tribos, então formando um povo só para Deus. Então, não mais apenas israelitas, mas todos que ouvem o evangelho podem se tornar povo de Deus. Mas, de novo, não é por causa da descendência. Então, a nova aliança ela vai muito além da fronteira da Palestina. Ela não fica concentrada apenas ali na Palestina, quanto a antiga aliança, que tem o templo, tem a cidade de Deus, a terra santa. Não, a nova aliança ela vai muito além dessas questões geográficas. A nova aliança também existe algo interno que é superior às coisas externas, que é o novo nascimento. Essa transformação que o homem sofre a partir da fé em Jesus Cristo, obra então do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento, ele não tem a sua base em práticas da lei visíveis para então ser salvo. Existe um comportamento diferenciado, existe aquilo que nós chamamos de sacramento, batismo, ceia, mas não é isso que define a fé, mas sim é o novo nascimento. É o novo nascimento que, então, é o divisor de águas que mostra quem são os aceitos e os que não são aceitos por Deus. De novo, na antiga aliança, tem fé também, mas nem todos tiveram fé, que eram considerados membros do povo de Deus, e por isso que nem todos israelitas são verdadeiramente consagrados ao Senhor. E no Novo Testamento, então, é por aquilo que Deus faz e não pelo que o homem faz. Então, no Antigo Testamento, existia essa evidência, né? Eu fui circuncidado, eu circuncidei toda a minha família,
essas coisas que o homem faz para com Deus. Na nova aliança, existe algo muito claro e enfático de é o que Deus faz. E que, sim, obviamente, impossível nós fazermos ou incapaz de nós fazermos. Tá bom? Essa nova aliança, então, como já dito, ela é colocada por Cristo Jesus. E não faz parte dessa aliança meramente o nascimento natural, mas sim o nascimento espiritual. Mas existe algo, ou uma coisa clara de uma marca externa do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus? Sim, existe. Tá bom? Existe também questões externas, existe uma demonstração dessa fé, que não é a circuncisão, e sim o batismo. O batismo, então, nas águas por imersão, como já vimos em outros momentos, ele é a marca, tá? A revelação de que aquela pessoa tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, que é o único caminho para termos paz com Deus, é o único que nos dá a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então a Bíblia fala, né, o próprio Cristo, na verdade, fala, e a Bíblia narra isso, registra isso, que os discípulos de Jesus deveriam fazer mais discípulos, batizando e ensinando. Então o batismo deveria ser acompanhado. E quando nós lemos o Novo Testamento, no livro de Atos, isto é muito comum, o batismo. Mas agora a pergunta que fica nos nossos corações, né, nossa mente, bom, mas é a mesma ideia de descendência? Não. Por isso que nós não batizamos criança, porque não é a mesma ideia que o meu pai, então, é convertido, então automaticamente eu faço parte da mesma aliança que o meu pai. Nós não vemos dessa forma. É um compromisso individual, pessoal. Eu não posso salvar você ou me salvar no seu lugar. É algo que você vai entender lendo a Bíblia, trabalho do Espírito Santo, você reconhecendo, então, sendo salvos. Mas alguém vai dizer, mas olha, a Bíblia fala, né, lá o texto, um dos textos usados, né, de Atos, capítulo 16, né, a partir do verso 31, diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E aí o texto segue dizendo: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-os as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Tá bom? Então, alguns usam esse texto aqui para dizer, olha, bom, se nessa casa aqui poderia ter criança, e o texto é claro, todos foram batizados. Bom, mesmo que tenhamos esse texto, o texto não é claro em dizer que os filhos não creram e simplesmente foram batizados. Porque caso isso seja possível, nós batizarmos criança e entendemos que elas agora têm uma aliança com Deus por causa dos seus pais, nós podemos dizer também que nós podemos batizar dentro de uma casa pessoas que são incrédulas, porque aqui diz todos, então poderia ter pessoas incrédulas também. Então não é esse a ideia, tá bom? Cada um tem um posicionamento, uma fé em Cristo Jesus. Então é salva pela graça, antes então, arrependimento e fé. Arrependimento. Então, queridos, nós entendemos que essa nova aliança, ela parte da fé. E sim, ela é externada por meio do batismo, mas isso é algo individual de cada um. Por isso que agora filhos, pais podem ter uma aliança e ter certeza da salvação, diferente do Antigo Testamento,
que o próprio Deus dizia, ó, nem todos que estão aqui têm uma aliança comigo. E muitas vezes nós vamos ver homens questionando, olha, mas esse povo está fazendo isso, e aí fala-se muito também do remanescente, a porção do povo que permanece fiel. Um dos exemplos nós temos no tempo da Babilônia, onde nós temos Daniel e seus 3 amigos. E parece ali, no contexto, que todos os outros, de alguma forma, ignoravam a aliança, e apenas esses 4 jovens, e até então a fase adultos, permanecem fiéis com a aliança. Essa nova aliança, de novo, ela sim atinge a todos, não só judeus e também aos gentios, por isso que ela vai muito além das fronteiras, e o próprio Jesus fala da importância de ser pregado o evangelho em todos os lugares do mundo. Então, é a fé salvífica, a marca da nova aliança, a fé em Jesus Cristo. Ela é externada, obviamente, por meio do batismo. Alguém que crê em Jesus deve passar pelo batismo, tá bom? O batismo tem o poder de salvar? Não, mas ele é essa marca que você tem uma aliança com Deus do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus, da nova aliança através de Cristo Jesus. É através da fé em Cristo Jesus que você se torna filho de Deus. Então eu quero falar com você algumas coisinhas. Primeira delas, se você não creu em Jesus, faça isso agora. Entregue a sua vida verdadeiramente a Deus, de forma completa. Assuma um compromisso com Cristo, confesse os seus pecados e viva essa aliança. Veja bem, somente através da fé em Jesus Cristo que podemos fazer parte da nova aliança. Não é por costumes, não é porque você nasceu em uma família religiosa, não é porque você é filho de crente, filho de pastor ou alguma coisa. É por causa da fé em Jesus Cristo. É algo particular, é seu. Segunda coisa é que nós temos que evidenciar também esta fé. Então, às vezes, você já creu em Jesus Cristo, mas por algum motivo não se batizou ainda, com as inúmeras desculpas que nós damos, ou até mesmo dizer, não, mas eu já fui batizado quando criança. Espera aí, o batismo, nós já vimos em outro momento, ele vem após o arrependimento de fé. E de repente isso aconteceu agora, e não quando você era criança. Então, passe pelo batismo. Ah, mas eu tenho algo para consertar. Conserte. Nós cremos num Deus que muda a nossa vida. Fale com o seu pastor, né? E encare, passe pelo batismo. É uma evidência daqueles que têm uma aliança com Deus. É uma ação pública da nossa fé em Jesus Cristo. E agora você que já creu, você já se batizou e está vivendo aí a sua vida no período de pandemia e por algum motivo, de repente, está um pouco afastado da nova aliança. Acontece. Às vezes nós, depois de um tempo, caímos na mera religiosidade, legalismo, e acabamos deixando de nos relacionar com Deus. Nosso tempo de oração, leitura bíblica, congregar como igreja. Então, queridos, isso é uma oportunidade para você entender tudo que Deus fez na história para chegar até você, revelar a graça, sustentar e garantir a tua salvação até o último dia. Ok? É isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e possa continuar a cuidar de você. Tá bom? Domingo de manhã temos o nosso evangelho às 7, tá bom? E também uma perguntinha aí sobre o Natal, tá bom? Então, esteja junto conosco. Deus abençoe e até a próxima. Claro, sempre lembrando, se Deus permitir. Tchauzinho.